Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Aqui a gente vai falar sobre fé, sobre vida real e Jesus sem máscara. Nesse segundo episódio, vamos falar como não desistir de Jesus exercendo a nossa fé. Eu me chamo Maria Durans. Olá, sou Gleiciana Maciel. Hoje a pergunta é forte, mas muito honesta. Como não desistir de Jesus nos dias de hoje? Afinal de contas, a vida está tão corrida, são tantas as distrações e as decepções também. Como permanecer firme? E mais, quem é esse Deus que a gente ouve falar tanto? E o que o Espírito Santo tem a ver com isso? E como Jesus pode fazer na nossa vida no dia de hoje? E nós estamos aqui hoje com a pastora Joyce, da IEQ de Goianira. Pastora Joyce, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Para mim é um prazer estar aqui, nesse podcast. Nós temos esse tempo de qualidade em Deus e sermos ministrados, Porque aonde estiver 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio. Então, Ele está aqui. Amém. Amém. Pastora Joyce, seja muito bem-vinda. O nosso primeiro bloco vai ser como não desistir de Jesus nos dias atuais. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque a gente vê que tem muitas pessoas que começam muito bem na fé, só que com o tempo ela começa a se esfriando ou se afastando. Isso é uma grande verdade, Nesses anos todos, há mais de 20 anos, levando pessoas à decisão por Cristo, a gente vê que há um início, E esse início, ele é muito regido por entusiasmo, Por novidade de vida. Só que isso precisa realmente ser discipulado. Eu acho que a grande maioria se perdem em não abrir o coração inteiramente, porque nós somos muito bons em levar pessoas ao conhecimento do Salvador. Sim. Mas às vezes somos deficientes, como corpo de Cristo, em firmar os passos dessas pessoas, Porque cada pessoa ela tem o seu tempo, ela tem um momento e elas precisam, também estarem dispostas a serem moldadas. Então, quando chega esse tempo do molde, esse tempo do trabalhar de Deus, que eu costumo dizer que nós chegamos tão carregados, de hábitos da velha vida, chegamos tão pesados e Jesus quer tirar esse fardo, Quer tirar esse peso e às vezes nós somos afoitos, ansiosos e isso dificulta muito essa pressa, A pressa, ela tem sido inimiga desse moldar de Deus. Então, pessoas, elas desistem, quando elas percebem que isso não é como elas idealizou, não é como elas imaginou. Então, elas preferem voltar àquilo que já é sabido, aquilo que já foi vivido, aquilo que já administra, do que deixar e viver o novo de Deus. E assim, é um processo, É um processo a vida cristã. Estar em Cristo é um processo, não é da noite para o dia, que a gente muda ou que as coisas que a gente espera acontecem, Com certeza. Pastora, e o que tem sido o maior desafio para manter esse relacionamento com Jesus no mundo de hoje? Eu acredito que é a prioridade, A gente só é bom naquilo que a gente dedica. E, às vezes, nós temos que ter, essa convicção mesmo e essa graça de estar continuadamente, Por isso, Jesus já ensinou, os seus discípulos. Ele falava assim, olha, que nós possamos buscar por este pão que nos alimenta diariamente, o pão nosso de cada dia. Cada dia é na presença dele que ele nos alimenta, Ele alimenta a nossa expectativa, ele alimenta a nossa fé, ele alimenta aquilo que às vezes, como nós estávamos falando aqui um pouco, sobre anseios, desejos, e é ele que é o Deus provedor, Mas primeiro ele precisa nos alimentar disso. Então eu acredito que a gente precisa realmente priorizar, sabe? Mais do que tudo. Eu costumo orar e eu falo, Senhor, eu preciso de Ti, mais do que o ouro, mais do que a prata, Porque eu acredito que se Ele estiver em mim, eu nele, a Bíblia vai dizer em Salmos que nós faremos proezas, Nós Amém. Iremos ir muito mais além. Verdade. Em João 6,68 fala, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra eterna? Então, complementa muito com o que a senhora acabou de falar, pastora? Com certeza. E assim, a senhora até que falou lá no início, ela falou sobre o cansaço. Qual que é o conselho assim, que a senhora daria para essas pessoas que estão cansadas ou pensam em desistir do evangelho? Eu acredito que hoje nós somos bombardeados o tempo inteiro por informações boas e ruins, Sim. E há uma cobrança muito grande, Há uma cobrança excessiva de resultados na nossa vida. Verdade. Hoje o que eu acredito que as pessoas elas estejam tão cansadas porque elas não buscam para si
um propósito que Deus tem, porque Deus é um Deus do coletivo, mas ele também é um Deus do pessoal, né? E talvez o plano que ele tem para mim é o meu pace, né? Que é a palavra da vez, ele é menor do que o seu, né? Às vezes o seu é mais rápido, é agitado, mas não, parece que a gente quer que o do outro seja o nosso, e assim a gente vai fazendo um emaranhado, uma bagunça, mas eu acredito que se a gente colocar no coração, né? Deus, eu quero ver os planos que o Senhor tem para mim. Justamente. Me lembro de um livro da Storm que eu li, e ela falava de mulheres, né? Mulheres que começaram a orar e falar, Senhor, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer. E muitas tiveram que fazer o processo inverso, tiveram que retornar para dentro dos seus lares, tiveram que cuidar de seus filhos, né, cuidar do seu lar, e isso trouxeram paz ao coração delas, a intimidade com Deus. Eu acredito que o que cansa hoje é nós não buscarmos a verdade e aquilo que Deus quer pessoalmente para nós, né? Às vezes nós idealizamos a vida como aquilo que a gente realmente acha que é o que Deus tem, mas Deus realmente tem algo e eu preciso estar diante dele, né? Receber dele essa revelação. Porque há um Jesus histórico, há um Jesus, né, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, é um Jesus histórico, mas existe um Jesus que diz que é necessário que eu vá para o Pai, né? Para que então que eu vá, para que o Espírito então habite em vocês. E ele habitando em vocês, né? Ele é a esperança. Então, hoje, o cansaço, o desgaste, esse desânimo é não estar cheio, né, dessa presença gloriosa de Jesus na nossa vida. E por isso que ele fala, né? Vinde a mim. É ir diante dele, né? Que ele vai dar todo o alívio, todo o refrigério que a gente precisa. É uma busca constante, é uma busca diária, né? Todos os dias persistir ali e estar em Cristo, né, pastora? E no nosso segundo bloco aqui de pergunta, quem é esse Deus? Jesus é mais que uma religião? E aqui na pergunta está escrito assim, como a senhora descreveria que Deus, quem é esse Deus para pessoas que só ouviu falar na teoria dele? Porque tem muitas pessoas ainda que não chegou a entender esse verdadeiro Deus, conhecer ele verdadeiramente, só conhece na teoria. Hoje nós temos muito isso, né? Hoje nós temos pessoas muito regidas de conhecimento, né? É fato isso hoje, são pessoas muito bem inteiradas de qualquer assunto, né? O que nós poderíamos trazer para esta pessoa é ela olhar para ela mesma, né, e ver nela mesmo, né, os detalhes da criação, né? Quando nós olhamos de Gênesis a criação das coisas, de tudo que existe, quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, né, cada detalhe dele, coisas que não há como se explicar, né? Como se coloca então ossos no ventre, né, de uma mulher e ali se forma uma vida e muito mais, né? Quantas pessoas elas estão ali totalmente desenganadas e vivem uma grande experiência com Deus. O Deus Criador se revela a elas e mostra que Ele é um Deus vivo e que está no meio de nós, né? É um Deus presente, um Deus que está conosco. Amém. Amém. E quem é Jesus na prática, né? Porque isso gera muita... Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muita confusão em relação a isso, porque falava, existe um Deus, existe um Jesus, existe um Espírito Santo, mas eles é só uma pessoa, né? A Trindade. Então, quem é Jesus na prática e o que ele pode fazer por mim e por você? A Trindade, ela foi nos dada para trazer uma simplificação, né, desse Deus tão completo, né? O Deus Pai, o Deus Criador, e nós temos Jesus, que é o Filho de Deus, né? O intuito dele vir à Terra é a salvação, né? João 3,16, porque Deus deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós entendemos que Jesus é aquele que chega para nos salvar, né? Para nos salvar de nós mesmos. Eu acredito que nós temos um arquirrival, um inimigo, né, das nossas almas, mas nós também precisamos entender que esse Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, né? Das nossas más conversações, dos nossos maus pensamentos, das nossas ideias errôneas, né? Às vezes nós temos tantas... Por isso se nasceu tantas religiões de ideias errôneas a respeito de Deus, né? Verdade. Ideias que vieram e trouxeram consigo dogmas, né? Trouxeram seus sistemas, e assim o homem foi se moldando, porque é muito mais fácil a gente tentar seguir um sistema do que você realmente seguir como Abraão.
a voz do próprio Deus, né? É bem mais fácil eu pegar algo ensaiado, não, vai todo mundo por esse caminho. Abraão não, Abraão, ele teve que ter ali a convicção de que era Deus que falava com ele, né? Sim. E nisso ele foi abençoado. Amém. Amém. E por que Jesus não é apenas um personagem da Bíblia, né? Porque muitas das vezes a gente pode pensar, não, Jesus veio, morreu, agora ele é só um personagem. Não, ele continua, a presença dele ainda é viva e atual. Como explicar para alguém que Jesus ainda é vivo, ainda está vivo, né? Como diz a plaquinha, ele vive e por isso podemos crer no amanhã. Isso. É tão real isso, né? Eu gosto muito de um autor do século VI, o Alvino, ele vai falar assim, ó, o próprio Deus, ele quis se revelar a nós, né? Deus nunca quis ser e viver um mistério, né? Deus nunca quis. Então, ele se revela na pessoa de Jesus, né? Então, todas as vezes que eu olho para as palavras de Jesus, todas as vezes que eu leio as palavras de Jesus, elas pulam ali daquelas páginas, seja de qualquer livro, da Bíblia, porque ela não é só algo realmente numa esfera natural, né? É algo que transcende este mundo, né? É algo que Hebreus 13:8 vai dizer, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, aonde o nome dele for mencionado, ele faz questão de se revelar. Ele faz questão de mostrar que ele está ali no meio de nós, né? Nós podemos sentir isso através de uma paz, podemos sentir através de uma graça, de uma cura, né? Através de uma resposta, né? Quantas vezes nós estamos no decorrer do nosso dia a dia e ele vem com mini respostas para nós, né? De pessoas que estão ali dando lugar e sendo cheias do Espírito Santo. E é só chamar por ele que ele vem, né? E a gente sente o agir de Deus em algo que a gente tá buscando, tá pedindo, e o Senhor vem e atende. A gente, de fato, sente que Deus está ali, que Jesus está presente. Eu acredito que a gente precisa mesmo, né? A gente precisa querer que ele se revele a nós, né? Nós precisamos desejar vê-lo, né? Eu quero ver ao Senhor. Eu olho, uma das passagens que mexe muito comigo é aquela que Maria, né? Ela não é convocada no momento da morte ali de Lázaro. Sim. Ela permanece na casa, né? Ela permanece no luto. É bem diferente de Marta, que tá ali, né? De um lado para o outro, falando assim, a hora que eu ver ele chegando, eu vou resolver esse negócio. Mas ela é chamada. Então, quando ela é chamada, ela vai ali aos pés de Jesus, né? Então, assim, na verdade, nem é bem a gente que vai atrás dele, é ele que nos chama, né? Sim, todos nós temos um tempo em que ele nos chama. Eu quero deixar uma reflexão aqui, que Jesus não veio criar uma religião. Ele veio nos conectar com Deus e com a vida de verdade. Jesus veio trazer essa conexão, né? Que muitos tinham se perdido, né? Por isso o Pai fala, eu vou enviar, né? Tem que enviar alguém lá para resgatar novamente essa conexão. Certeza. E nesse terceiro bloco, vamos falar sobre alguém que eu sou apaixonada e confesso que demorei a entender o significado dele na vida de quem é cristã. O Espírito Santo, né? O ajudador que é invisível, mas que todo mundo precisa. Pastora, quem é o Espírito Santo que tantos falam? Nossa, você entrou num assunto assim que é forte, né? Vamos falar muito. Assim, né? Forte, Brasil. Mas é algo maravilhoso, né? Se tem algo que eu coloco como prioridade na minha vida é ser uma pessoa cheia do Espírito Amém. Santo. E a gente precisa entender, porque às vezes, como você falou, né? A Trindade, a gente tem uma ideia de Deus, o Supremo, porque é o Criador, o Deus Filho, porque é o que mantém, né? E que por ele se sustenta todas as coisas, e o Espírito Santo, um ajudador, né? Mas a gente precisa entender que, de maneira nenhuma, ele é menor. Porque quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia vai dizer assim, olha, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes do Deus Criador, o Espírito Santo já estava lá. Já estava lá. Aí, quando vai se manifestar o Filho, Deus Filho, né? A Bíblia fala assim, achou-se concebida Maria do Espírito Santo. Então, antes de vir a salvação ao mundo, o Espírito Santo já estava lá. Amém. E é tão interessante que a Bíblia fala assim, olha, que, né, quando nós vivermos o arrebatamento, ele então será a pessoa, né? O responsável pelo chamamento dos santos, né? E que vai levá-los ao entendimento. Porque eu acho interessante uma passagem que Jesus fala com os discípulos. Ele fala assim, sabe por que eles não entenderam nada?
Porque não lhe foram dados a revelação. A revelação. Né? Então, o Espírito Santo, ele é muito mais do que um vento, né? Ele é muito mais do que uma sensação de um arrepio, de um choro, ou ele é algo que nós, né, costumamos mistificar. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa bendita de Deus, que agora ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Nós somos a morada dele, né? Nós somos essa habitação do Espírito. Amém. Amém. A gente tinha até a pergunta aqui, mas a senhora acabou esclarecendo aí, né? Que ele não é uma força, ele não é uma energia. Ele, de fato, é uma pessoa real, mas ele habita dentro de cada um de nós. E como que... Tem muitas pessoas que falam, mas eu não sinto o Espírito Santo. Como é que a pessoa pode sentir essa presença do Espírito Santo? Eu acredito que a gente está vivendo no momento do Espírito Santo agora, nas nossas vidas, né? Porque Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador. Como a gente vê a manifestação do Espírito Santo nos dias atuais? Eu até ministrava sobre isso, né? Quando o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação assim, se a gente for olhar a olho humano, natural, é uma comparação assim um pouco muito carnal, né? Ele vai dizer assim, ó, não vos embriagueis com o vinho, né? Em que vai causar contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez alguém que tivesse algum problema com bebida vai entender mais ou menos, né? Há pessoas que elas falam assim, não, eu vou beber porque eu estou triste. Aí outro diz assim, não, mas eu vou beber porque eu estou alegre. Sim. Aí outro fala assim, não, mas eu vou beber porque eu não tenho coragem. Então, para quem quer beber, tudo é um motivo, né? E quando o apóstolo Paulo faz essa comparação, ele está dizendo assim, tudo na vida do cristão deveria ser motivo para ele buscar o Espírito Santo, né? E é interessante que uma pessoa, quando ela está ali, não vamos falar de um alcoolismo, né? Vamos falar aqui de um vinho, né? De uma taça de vinho. Você vai perceber que várias pessoas terão diversas reações. Alguns ficam ricos, né? Quando bebem. Outros choram. Outros simplesmente prostram e dormem, né? Então, a gente precisa entender que no meio da congregação, que é uma das coisas que nós precisamos ter, né? Essa vivência em comunidade, para aumentar a nossa fé, aonde um chega ali, né? E dá uma palavra, o outro dá um testemunho, o outro é usado nos dons, talentos e habilidades. O Espírito Santo vai se manifestar dessa maneira. Alguns vão ficar quietinhos ali chorando, né? E isso não descredencia de que ele esteja cheio do Espírito Santo. Outros, né, vão ser ousados, vão dançar no Espírito e vão ali expor, né, a sua alegria. E isso também é uma maneira de manifestar o Espírito Santo, né? Outros vão para as ruas, né? O que a gente estava dizendo, cada um é usado de uma maneira, né? Sim. Outros vão para as ruas, eu admiro, né? Pegam a Bíblia, pregam o Evangelho. Outros não, são usados como um caso como este, num podcast, né? De trás das câmeras, mas há um investimento, estão cheios do Espírito Santo. Então, há diversas manifestações do Espírito Santo, mas todas elas contribuem para que o reino de Deus seja, né, divulgado, para que o reino de Deus seja implantado, para que o reino de Deus ele seja cada dia mais expansivo. Amém. Pastora, como o Espírito Santo pode ajudar a viver uma vida cristã no dia de hoje, nos dias atuais de hoje? Como que ele pode ajudar a gente a continuar essa vida cristã firme em Cristo? Eu acredito muito que a Bíblia vai falar, né, de um Deus que não dorme, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele é esse agente, né? Esse agente que quando nós estamos dormindo, muitas vezes, né, estamos ali fazendo os nossos travesseiros, túmulos, estamos enterrando talentos, situações, estamos muitas vezes ali magoados, feridos. A Bíblia fala que ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Então, eu acredito que o grande trabalho dele hoje é convencer nós a realmente vencermos essas demandas diárias, né? Não só das complexidades da nossa vida, né? Mas nos ajudar a vencer um dia a dia que às vezes tem sido tão pesado, né? Atividades rotineiras que muitas vezes têm sugado tanto de nós. O Espírito Santo é aquele que enquanto nós dormimos, ele está lá, não, mas amanhã você vai acordar e vai dar tudo certo. Aí você acorda de manhã e fala assim, é verdade, né? Eu não vou desistir não, eu vou lá. Quem fez isso? Foi o Espírito Santo, né? Ele foi lá no íntimo, lá no profundo. Ou de repente, ele gera umas circunstâncias de algo que ficou mal resolvido e ele quebranta o seu coração, né? Ele quebranta a ponto de você ir lá, de você resolver aquela questão, de você ir lá, de você perdoar, ser perdoado. Então, eu acredito que o Espírito Santo hoje, ele é esse agente poderoso de Deus, que ele não perde.
eu acho que, eu costumo dizer, né, Espírito Santo, você não perde a oportunidade, né? Ele não perde a oportunidade, ele nos empurra, né, para aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. Ele tem a capacidade de quebrantar o nosso coração, né? De nos transformar ali de dentro para fora. Pastora, dá para ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, mesmo a gente sendo tão imperfeito? Porque eu me recordo que no início da minha conversão, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, queria muito falar em línguas, e só que havia esse questionamento em mim: como que eu vou ser batizado com o Espírito Santo se eu sou tão pecadora? Como que eu vou falar em línguas se a minha boca fala palavrão? Então, é possível ter um relacionamento com o Espírito Santo de verdade, mesmo com essas imperfeições? É necessário, né? Porque ai de nós se não tivéssemos o apóstolo Paulo também, né? Um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai trabalhar muito essa questão. Ele vai dizer assim, olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Ele vai nos dar a entender de que o Espírito Santo, ele não vem nos nossos momentos de fortaleza. Ele não vem. Ele vem realmente nesses momentos de vulnerabilidade, né? Nesses momentos que a gente olha e vê o tanto que nós somos imperfeitos. Nós vivemos um misto de emoção. Você acorda muito bem-humorada, aí basta que, né, não dá tempo de você tomar um café da manhã, que você tem que sair, você já muda de humor e de repente você já vê um menininho sorrindo, você já sorri de novo. Então, eu acredito assim que é possível. Por quê? Porque ele tem essa graça, né? O Espírito Santo, ele é gracioso. Ele vem realmente trazer essa completude de vida para nós, senão nossa vida não teria sentido, né? Não teria esse brilho, se não for essa dependência que nós temos dele, né? De chegarmos diante dele. Eu acho uma passagem muito bonita, que o rei Uzias morre e Isaías está diante do altar, né? E ele está ali em prantos, ele está ali muito preocupado, ele está dizendo: quem me protegia aqui militarmente era esse rei, né? Eles eram parentes. E aí ele fala assim, que naquele momento a angústia de alma dele era muito grande, mas ele vai dizer: eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. E de repente um homem que queria desistir, que queria agarrar lá nas bordas lá do altar e não sair, ele está dizendo: eis-me aqui, Senhor, né? Enche minha vida, usa-me. Por quê? Porque ele foi tomado pela glória de Deus, ele foi tomado naquela fraqueza, naquele medo. Então é possível. Na verdade, a gente já tem até que desmistificar isso, né? Sim. Muitas vezes isso foi implantado em nós, muito forte, de uma maneira assim: não, se você não tiver realmente ali no prumo, se você não tiver... Eu ouvi algo e achei muito interessante. Nós estamos sendo santificados, mas não somos santinhos. Sim, né? Estamos num processo de santificação. Cada dia o Senhor tira algo do mundo em nós e coloca algo dele em nós. Né? Então, quem pode e que tem todo o poder para fazer isso é o Espírito Santo. É ele que vai lá nos convencendo. Quando eu converti, né, trazendo o que você falou, eu já fui lá e já mudei guarda-roupa e já tirei acessório porque eu queria parecer, né? Sim. Era só uma casca, durou muito. 3 dias, né? 3 dias eu falei assim: nossa, não é isso que eu quero, não, eu não consigo. Mas quando o Espírito Santo fala com você, não é pesado, né? É algo que você dá com deliberidade, você vai ali, você entrega, você tem paz, né? A paz vem sobre a nossa vida. E ele convence, né? Ele transforma a gente de dentro para fora, como eu disse. Eu tenho experiência que a minha conversão começou através do agir de Deus na vida do meu irmão. Eu vi aquela alegria, e eu não sabia que via do Espírito Santo e tal. Eu vi aquela alegria que ele acordava pela manhã e ele colocava hinos. E aí eu fui vendo a vida dele ser transformada. E eu me recordo perfeitamente que eu falei assim: Deus, eu também quero sentir essa mesma alegria que ele está sentindo, que está acontecendo na vida dele, as portas se abrindo para ele conquistando as coisas. E quando o Espírito Santo faz algo na nossa vida, se torna visível, né? Que não tem como outra pessoa não perguntar o que aconteceu com aquela pessoa, porque há uma transformação genuína e é uma transformação física também, né? Que é visível para outros verem. Para concluir isso que a pastora falou, em João 14, 26 está assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas essas coisas. É como a pastora falou, né? Ela mesmo quis tirar as imperfeições, né? A gente precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe. A senhora falou aí, eu lembrei de uma situação. Eu usava roupa muito curta e aí, quando eu me converti, tinha o discipulado. E aí um dia eu estava no Orelhão, há muito tempo atrás, tenho 13 anos de convertida, e eu estava com um short muito curto, e aí lá se vinha a minha discipuladora. E eu lembro que eu tentei me esconder atrás do
orelhão, né? E aí o Espírito Santo falou assim, por que você está tentando se esconder dela se eu já estou te vendo? Isso. Então, a mudança é ele que traz. Então, não tem como a gente ter uma vida de intimidade se a gente não permitir que ele mesmo tire essas imperfeições. Com certeza. E no nosso quarto bloco de pergunta, o que Jesus pode fazer na minha vida, na sua vida? Pastora, Jesus ainda transforma vidas hoje? E como a senhora tem vivido isso? Nossa, né? Diariamente, né? Eu tenho visto. Eu sou apaixonada, né? Por entender que eu contribuo nesse processo, né? Eu contribuo nessa caminhada de fé de muitas pessoas. Então, é algo extraordinário. Eu chego a falar que é incrível, né? Eu acordo todos os dias e o meu propósito de vida é quem hoje eu posso levar a Cristo, né? Quem hoje eu posso levar ao conhecimento de Cristo. E às vezes é numa conversa informal, às vezes é ali, né, na academia que eu tô, isso que você falou, né? Ter em nós o Espírito, isso atrai outras pessoas. E às vezes numa conversa informal de situações que a pessoa está vivendo, né? A gente lança ali a semente e a gente fala assim, olha, né? Espírito Santo agora é o Senhor, né? Então, passa-se um tempo, aquela pessoa chega, nossa, e às vezes eu costumo brincar, né? Às vezes eu não falei nada demais, às vezes eu até nem falei. Eu apenas ouvi ou apenas apresentei, né, algo ali sobre a palavra de Deus e Deus se encarrega de se revelar a essa pessoa, Deus se encarrega de dar experiências para essa pessoa, Deus se encarrega de ser o alívio, ser a resposta, ser o socorro. E aí depois a pessoa volta e fala, nossa, pastora, obrigado por aquele dia você ter orado comigo, você ter falado para mim do Senhor. Mas assim, às vezes eu falo, ai meu Deus, eu nem cheguei a falar, né? Nem foi tão assim. Mas como eu disse, né, ele não quer passar despercebido, ele quer ser conhecido. E é possível, né? Eu falo por mim, né? Eu falo de uma vida totalmente sem expectativa. Viver isso aqui, né? Estar nesse podcast hoje, entra numa lista de situações que o Senhor há tempo vem falado, né? Há tempo Deus tem me empurrado para fora do ninho e tudo através desse crer, né? E como ele falou para Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus, né? Então é possível, sim. Eu já vi Deus fazer situações assim tão poderosas, né? De vidas assim que aos olhos humanos estava rotulado para um fim, né? Aos olhos humanos estava rotulado realmente para dar errado. Eu sou uma delas, né? Eu ouvia muito isso, criança, né? Eu ouvia, não, ela não, né? Os pais são alcoólatras, não, ela não vai, ela não tem muita coisa para esperar dela, né? E às vezes aquilo, no momento em que eu ouvia, não tivesse muito peso, mas com o passar dos anos, aquilo foi pesando sobre a minha vida. E aí, quando foi me apresentado Jesus, né? Eu disse, então, se verdadeiramente, né, não há como, para mim, ter uma transformação no mundo, as pessoas não acreditam, se o Senhor está dizendo que acredita, então pega na minha mão e me ajuda, né? E de lá para cá já são mais de 24 anos vivendo uma transformação diária, né? Cristo em mim todo dia, Cristo em mim numa construção, e ele não desiste, né? Ele é um mestre de obra que ele não desiste, de repente ele desestrutura, joga tudo no chão, refaz de novo, mas é o trabalhar de Deus constante. Então Deus pode, e se vocês, né, que estão ouvindo esse podcast, talvez pense que não há mais o que se fazer, né? A palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança, né? Há esperança. Então, a nossa esperança é Cristo. O que o homem não pode, o que a medicina não pode. Eu já vi Deus mudar tantos diagnósticos, né? Eu já vi Deus mudar tantos destinos. Eu já vi Deus mudar tantas histórias de vida. E como eu falo, né? Às vezes, ministrando a igreja, eu falo, pode muitas pessoas não acreditar que ele existe. Isso não pode ser para mim, né? Eu já tive N experiências de que ele é real, de que ele ouve um sussurro, ele ouve um gemido, e ele transforma aquela situação que a gente chega no limite, que a gente entrega os pontos e ele faz, né? Ele faz poderosamente. E Deus, e Jesus, ele coloca situações diante da gente pra gente mostrar que verdadeiramente ele continua transformando vida, que ele faz, que ele cura. A senhora falando, eu me recordo de uma colega de trabalho que a gente estava lá e ela comentando que a mãe dela estava com
braço, o ombro dolorido, né? Já tinha dias. E aí veio aquilo no meu coração, pergunta se ela crê e ora por ela. Você não vai orar, ela vai estar representando a mãe dela, né? E aí aquele momento, né, daquela que você fica com o coração ali, ai meu Deus, será que eu faço isso? E aí eu chamei ela no banheiro, falei, vamos lá no banheiro? Eu falei, você crê que Jesus pode curar a sua mãe? Então você vai representar ela agora. E aí eu orei, né, pedindo a Deus e tal. Isso foi numa sexta-feira, muitos anos atrás. E eu lembro que na segunda-feira ela chegou e me falou que a mãe dela foi curada naquele dia. Então, assim, eu tinha não tanto tempo de cristã, mas aquilo me impactou, né? Porque a gente sabe que não é a gente, mas aí Deus nos usa, né? A gente precisa se dispor para que Ele se manifeste, para que Ele cure outras pessoas. A gente não ficar só com a gente, né? Verdade. Falando essa questão de contribuir, a senhora nem sabe, mas eu lembro que quando eu estava preparando, eu falei, se tiver oportunidade, eu vou falar para ela. No início do ano, a senhora foi pregar lá na igreja. E eu lembro que antes eu ficava, Senhor, que eu quero que o Senhor confirme através de tal pastora, vem falar isso pra mim. Tipo, você sabe o que Deus tem te pedido, igual a senhora falou. Às vezes o Espírito Santo tá te empurrando, mas você não quer ir, você tem medo. E aí eu lembro que eu ficava pedindo, Senhor, mostra que alguém vem em mim e fale exatamente se é isso. E aí eu lembro que no dia que a senhora foi pregar, eu falei, Senhor, quer saber, eu não quero que mais ninguém fale. O Senhor tá falando, então o Senhor que me mostre. E eu lembro que a senhora ministrou, e depois a senhora falou muitas coisas comigo, mas o que me chamou a atenção foi, depois do culto, já tinha terminado, e aí eu fui se despedir da senhora, e a senhora falou assim, irmã, tem um poder tão grande que é para ser derramado sobre a sua cabeça, só que para isso, você precisa voltar a fazer as campanhas na sua casa. E eu falei, como assim? que nem a igreja em si, no tempo, eu ainda não tinha o costume de ficar falando para a igreja que eu fazia campanha em casa, mas a gente sempre teve esse costume. Aí eu falei, meu Deus, como? O senhor traz ela lá de Goiânia, eu não queria mais que ninguém falasse comigo. E aí o senhor vai exatamente naquilo que eu havia parado de fazer e eu não tinha percebido. E às vezes, exatamente por causa disso, porque às vezes a gente se acostuma, né? Só com ir, só com tá lá na igreja, e a gente esquece que a intimidade com Deus, o relacionamento, antes dele gerar o fruto lá na igreja, primeiro ele tem que gerar dentro da minha casa. Então, isso impactou muito a minha vida quando a senhora falou. E desde então a gente voltou, na verdade, a fazer. E foi a partir dessa obediência que hoje eu estou com o meu livro, já iniciei outro. E Deus tem mostrado realmente que era isso que faltava. Que bênção. Voltar. E voltar, talvez, ao primeiro amor, voltar a confiar. Isso. Porque, às vezes, a gente está dentro da igreja e a gente se acostuma, né, pastora? Com certeza. Com as bênçãos. A gente já não vê mais as bênçãos pequenas, porque a gente está focando só nas bênçãos grandes. Então, eu queria que a senhora falasse para nós o que muda quando uma pessoa se entrega de verdade para Deus. Nossa, muda a sua importância, né, da sua existência, né? Hoje eu entendo o posicionamento que eu tenho no corpo de Cristo, né? Não que isso seja algo fácil, né? Não é algo fácil, é algo que a gente precisa fazer com muito compromisso, com honestidade, com verdade, porque vidas, elas vão ser impactadas de uma maneira positiva ou negativamente, né? Então eu acordo todos os dias e eu falo, Senhor, que não viva eu, mas o Senhor vive em mim, né? Então, ter esse entendimento. Eu costumo dizer que a vida ela é muito curta, né? A vida ela passa muito rápida. E nós não podemos viver ela de qualquer maneira. A gente não pode deixar que os dias escorram pelas nossas mãos, né? A gente tem que viver com um propósito. A gente precisa ter na nossa mente realmente, né? Eu costumo dizer que todo mundo é necessário. Todas as pessoas, elas são necessárias desde que elas exerçam a missão que Deus deu a elas, né? Sim. Uns agora estão lá no oceano catalogando animais que ninguém, né, nunca viu. É a missão deles e eles estão lá e eles estão fazendo isso com muita seriedade, né? Outros estão agora em plataformas de petróleo, outros estão nos altares, né? Nas plataformas de altares, ministrando a palavra. Mas cada um precisa viver isso, eu costumo dizer. Eu não consigo viver a vida se não for com intensidade, né? Minhas meninas falam assim, nossa, mamãe, a senhora gosta de viver a vida com emoção, né? Põe emoção aí, né? Eu gosto de viver com emoção, né? Tocar o outro, né? É olhar para o outro. Na pandemia, eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? No sentido de estar passando ali pela doença. E naqueles momentos, assim, a gente pensa, não, agora realmente eu vou embora, né? E vai chegar meu fim. Eu dobrei os meus joelhos, eu falei, Senhor, eu quero uma oportunidade, né? E eu não quero várias, eu quero uma oportunidade.
E aquilo fez muita diferença para mim, porque daquele dia em diante eu diminuí o passo, eu comecei a olhar mais para as pessoas, né? Porque às vezes nós estamos vivendo e nós não estamos conseguindo enxergar detalhes tão pequenos e que as pessoas à nossa volta estão vivendo, estão passando. E aquilo começou a fazer toda a diferença na minha vida, né? Então hoje meu dia é totalmente mudado, muda a rota, muda horários, né? Muda tudo, porque eu não estou mais guiando pelas minhas próprias vontades, mas eu estou sendo guiada pelo Espírito, né? E às vezes as meninas, as minhas filhas, né, andam muito comigo, ela fala assim: mãe, como é que é esse negócio? E de repente a senhora está num lugar e de repente a senhora volta e fala assim: olha, isso, e a pessoa começa a chorar, mãe. Eu falei: eu não queria saber muito, não. Eu também até hoje não entendi, eu só sei que eu acho isso massa demais. Eu acho isso muito bom, né? Por quê? Porque eu acredito num Deus presente no meio de nós, né? E que Ele quer usar pessoas com ousadia e coragem, né? Ousadia e coragem. Então, eu só falo: Senhor, que eu seja ousada no Senhor, né? Eu vou lá e no nome do Senhor, o que o Senhor tiver que falar, o que o Senhor tiver que levantar, tiver que trabalhar, né? Que seja feita a sua vontade. Pastora, o que a senhora diria para as pessoas que pode ser que estejam ouvindo, mas estão com o coração ferido, estão com o coração triste? O que você diria para essas pessoas? O que Jesus poderia fazer por essas pessoas? Então, né? Isso é algo que a gente está tendo uma rica oportunidade aqui de falar a essas pessoas, né? Que esse podcast chegue mesmo a pessoas e que ele seja preciso, né? Como um cirurgião que sabe exatamente como ele tem que colocar lá e manusear o bisturi. Tem um cirurgião aqui, que é o Espírito Santo. A vocês que estão nos ouvindo, né? Eu não sei, talvez, o que acometeu, o cansaço, o desânimo, né? Nós vivemos situações tão adversas na nossa vida e o que eu posso dizer é que se há ainda algo a ser feito, isso não vai ser feito no natural, vai ser feito no espiritual, né? Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que este mundo natural. Sim. Então que essa pessoa hoje, ela creia que há um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso que se importa com ela, né? Que não está ali mais para rotular, que não está ali também para jogar mais um jugo, que não está ali, então, talvez até para perguntar os motivos, mas com a mão estendida, né? Com a mão ali totalmente estendida para levantar, para colocar de pé, para soprar o fôlego de vida, né? E trazer para essa pessoa, né, um novo caminho, uma nova história. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E Jesus, ele não prometeu uma vida sem problemas, né, pastora? Verdade. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, né? E em cada um desses problemas, Jesus se faz presente, porque Ele que traz para nós a solução, Ele que traz para nós o direcionamento. No momento do desespero, a gente precisa fazer essa busca constante, essa busca diária. Eu me recordo bem quando... E são coisas que Deus vai marcando na nossa vida e me marcou. Eu era bem recém-convertida e eu estava num dia de angústia, não sabia nem por quê. Mas aquela angústia estava me consumindo. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos. E aí eu orei ao Senhor, depois de ter lido um versículo que me trouxe a isso. E às vezes até testemunhos que as pessoas falam. Às vezes a gente está vivendo uma situação tão difícil. Você ouve um testemunho que Deus fez na vida de alguém, você toma aquilo. Senhor, se você fez na vida de alguém, se eu faço na minha também, né? E eu orei e pedi para Deus tirar aquela angústia do meu coração. Eu estava triste, não sabia o porquê. Estava aquela tristeza me consumindo. E quando eu fiz essa oração, chorei ali, né? De joelhos, ali no quarto sozinha. Depois que eu terminei... Assim, foi algo transformador. Comecei a cantar, me levantou, me transformou aquilo. Então, às vezes, é um momento que a gente precisa mesmo reconhecer que precisa de Jesus, que precisa de Deus, que precisa da ajuda do Espírito Santo, né? Porque, às vezes, a gente tá ali buscando com as nossas próprias forças. E hoje a gente lembrou que Jesus é real, que o Espírito Santo, ele nos ajuda a seguir quando tudo parece estar difícil e que Deus é mais do que religião. Ele é Pai, Ele é amor, Ele é verdade. Isso.
E talvez hoje você esteja aí se falando, nossa, tá, ok, ouvi tudo isso, mas como colocar em prática, né? Eu gostaria de deixar um desafio para você, que é você tirar 10 minutos por dia para estar fazendo uma oração, para estar lendo um trecho da Bíblia e fazer a pergunta, mas se pergunte com sinceridade. Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Existe algo que eu preciso me movimentar para que aquilo que você me prometeu se cumpra? Exatamente. Nós queremos agradecer a pastora Joyce por ter vindo lá de Goianira, né? Queremos agradecer a igreja da pastora Joyce, que Deus possa abençoar a senhora ricamente. E a gente gostaria que a senhora fizesse uma oração para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Que talvez já pensaram, porque agora não vai pensar mais em desistir, né? Do ministério, do evangelho, daquilo que Deus tem entregado para eles. Que não desista da fé cristã, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade. É uma alegria muito grande no meu coração, um desafio também para mim. Mas eu estou aqui cumprindo o propósito, a missão, o chamado, né? E quando nós estamos nesse caminho, o Senhor está no meio de nós, Ele está conosco. Então, que vocês perseverem, continuem, conte com as nossas intercessões, né? Com a nossa alegria no Senhor, de ver o Senhor expandir, trazer o crescimento, alavancar, soprar o nome desse podcast e que lares, famílias inteiras, pessoas no mundo afora venham saber que só o Senhor é Deus e que Ele pode todas as coisas. Amém? Então, nós vamos orar agora, né? Quero que você, aonde você estiver agora, creia nessa presença poderosa. Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus real. E hoje mesmo, Ele quer se revelar a mim, Ele quer se revelar a você. E neste momento de fé, eu convoco você a fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração. Levar os seus pensamentos ao Senhor. Pai, é em Teu nome agora, Deus, que eu adentro agora, Pai Todo-Poderoso, em cada lar, aonde essa pessoa estiver, Senhor, agora, ela seja ministrada, Pai, pelo Senhor, que a conhece intimamente, que sabe, Senhor, de tudo que ela precisa, Pai. E Tu és Deus, Pai Todo-Poderoso, para ir lá no íntimo, lá no profundo, e tudo que está represado, essa angústia, essa opressão, este medo, esta dúvida, Pai, seja vencido agora, Senhor, meu Deus. Papai, que o Senhor ministre agora uma fé tão real, uma paz tão verdadeira, Pai. Pai, porque eu sinto que o Senhor está movendo agora, Senhor, neste coração e colocando, ó Deus, o entendimento, a revelação, sustentando, levantando, capacitando, curando, libertando, Pai. Pai, que essa pessoa, Deus, ela seja totalmente envolvida por esse Deus de amor, por este Deus real, o nosso Pai, o Senhor, o pastor das nossas vidas. Assim nós abençoamos, ó Pai, os Teus filhos, e você que assim crê comigo, diga amém. 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 Muito obrigada. Muito obrigada, pastora. Eu quero dizer que para nós é uma honra, é um privilégio ter a senhora aqui conosco nesse podcast. E se você foi tocado, né, por tudo que nós falamos aqui, pela presença, pela palavra que foi ministrada aqui, que você compartilhe com outra pessoa que também precisa ouvir e ser tocada pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Continue com a gente, a cada novo episódio vai ser um passo ao caminho que Deus tem para nós, para que vivamos verdadeiramente um relacionamento com Deus. E até a próxima, porque Jesus não desiste de você. Amém.